Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. E a Procuradoria-Geral da República pediu há pouco a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Natália Paz, ao vivo de Brasília, tem todas as informações. Boa noite, Natália. Boa noite a você, Felipe, e a todos. Na manifestação de mais de 500 páginas, Paulo Gonet aponta que Jair Bolsonaro liderou a tentativa de golpe em 2022. Destaca que o ex-presidente sabia da existência e deu aval à chamada minuta do golpe e que os atos criminosos de 8 de janeiro de 2023 podem não ter sido o objetivo principal da organização criminosa, mas passou a ser algo desejado e incentivado quando se tornou a derradeira opção disponível. Segundo a PGR, Bolsonaro deve ser considerado culpado dos 5 crimes que são atribuídos a ele: tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O procurador pediu ainda a condenação de todos os ex-ministros e militares que integram o chamado núcleo crucial, como, por exemplo, o general Braga Neto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de julho de 2025. São 2 horas da madrugada desta terça-feira e o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, sugeriu até 43 anos de prisão a Jair Bolsonaro. Ao longo de 517 páginas, alegações finais da acusação desferem duros golpes em todos os réus, inclusive no delator. A entrega das alegações finais da acusação contra os réus do Núcleo 1 aconteceu às 23 horas e 59 minutos de ontem, no limite do prazo. O caudaloso documento contém apenas uma surpresa: a proposta do PGR de retirar de Mauro Cid 70% da redução de sua pena, concedendo-lhe apenas 1/3 do que era esperado, o que lhe dará muita cadeia. A razão alegada foram suas idas e vindas, para resumir. Pior é para Jair Bolsonaro. Há uma sugestão contida nas acusações de Gonet a ele e redunda em 43 anos de prisão. Braga Neto também deve arcar com penas pesadíssimas. A ele foi atribuída a parte mais violenta da trama golpista. Os 8 integrantes do Núcleo 1 da trama golpista tiveram a condenação reiterada pelo PGR. Bom, aqui você vê a página da Procuradoria-Geral da República, que usualmente não costuma tratar diretamente desses assuntos polêmicos, geralmente é o STF quem publica, mas aqui a PGR apresenta uma página histórica que diz que o Procurador-Geral da República apresentou alegações finais em sua ação penal que julga líderes dos atos antidemocráticos. O documento pede condenação dos acusados por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao STF, nesta segunda-feira, as alegações finais da ação penal 2668 e no documento o Procurador-Geral ressaltou que a acusação se baseou em amplo conjunto probatório. Segundo ele, depoimentos e inquirições ao longo do julgamento evidenciaram o envolvimento dos denunciados. A ação penal 2668 julga o chamado núcleo crucial dos atos antidemocráticos. Muito bem, aqui nós temos a denúncia propriamente dita, uma leitura que só deu para fazer superficialmente até agora, mas já tem aí na imprensa alguma repercussão que vai nos ajudar a entender, porque são, como você vê aqui, 517 páginas e vamos colocar aqui de uma forma mais
mais visível, né? Então aqui você veja que é uma quantidade muito grande de informação, trata dos casos de cada golpe e reserva 30 páginas para dizer que o Mauro Cid não fez uma delação premiada a contento, diz que o Mauro Cid teve muitas idas e vindas e não foi preciso e ainda é suspeito de ter criado aquela página no Instagram, que isso ainda está sendo investigado, mas o principal de tudo isso aqui é a parte que trata de Jair Bolsonaro, que sugere crimes cujas penas máximas redundam em 43 anos de prisão. Ou seja, se a dosimetria do STF for de acordo com a gravidade do que é apresentado pelo Procurador-Geral da República, que ele dá uma gravidade máxima para esse caso, então o Bolsonaro pega, nesse caso aí, vai pegar 43 anos de prisão. Veja só, após o pedido da PGR ao STF, Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão por trama golpista. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer defendendo a punição por 5 crimes. O Bolsonaro pode ser condenado até 43 anos, caso sejam aplicadas as penas máximas dos 5 crimes citados pela PGR em manifestação enviada à Corte nesta segunda-feira. Então ele elencou crimes e citou uma gravidade. Por que eu digo que ele pede 43 anos? Porque ele citou uma máxima gravidade, o limite em todos os crimes, ele cometeu esses crimes no limite da responsabilização total e mais grave. Então, se o STF levar ao pé da letra a acusação que ele faz ao Jair Bolsonaro, não mudar nada, não aliviar nada, vão ser 43 anos. Após o parecer enviado pelo PGR, fica aberto o prazo de 15 dias para o Bolsonaro, Mauro Cid, todos eles responderem. Então, com o Mauro Cid sendo colocado nesse balaio, não vai se esperar 15 dias por ele e depois só dos 15 dias dele, os 15 dias para todos os outros. Todos vão ter que apresentar ao mesmo tempo. Então, até o fim de julho, esses réus vão colocar a situação dessa ação penal pronta para o julgamento. Então, até o fim de julho, está garantido que o julgamento vai ocorrer. Após o parecer enviado pelo PGR, Paulo Gonet, fica aberto o prazo de 15 dias para os demais réus apresentarem suas alegações finais. O primeiro será o tenente-coronel Mauro Cid, e fará isso antes dos demais por ter fechado um acordo de delação premiada. Mas como aí já está um pouco defasado, porque como ele teve um pedido de anulação parcial dos seus benefícios, então aí ele fica no mesmo balaio que os outros. E o Bolsonaro foi denunciado pela PGR em 23 de fevereiro, e ele é acusado de organização criminosa, cuja pena máxima é 8 anos, mais 8 em pena máxima, sempre pena máxima, eu vou falar, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, são 16, mais 12 são 28, mais 3 anos de golpe de Estado, são mais 12, são 28, mais dano qualificado pela violência grave e ameaça, mais 3 anos na pena máxima, 31, deterioração do patrimônio tombado, são 34, e aí você tem os agravantes tal, e isso vai chegar a 43 anos, como diz aqui a manchete, no total. E o PGR diz que Mauro Cid não colaborou como deveria e propõe trocar o perdão por redução de apenas 1/3 da pena. Ou seja, se ele for condenado, a condenação dele, eu não vi direito ainda aqui, mas vamos supor aqui que ele seja condenado a, sei lá,
30 anos, porque as acusações contra ele são pesadas. Não sei se são iguais ao do Bolsonaro, mas vamos supor, se for 30 anos, ele vai ter que cumprir 20. Então, quer dizer, é uma situação bem ruim para ele. O PGR se opôs à concessão de perdão definitivo aos crimes confessados pelo Mauro Cid e propôs apenas a redução de 1/3 das penas, que é mínima. E nas alegações em que pede a condenação dos acusados, Gonê considerou que o Mauro Cid, embora tenha contribuído com as investigações, omitiu fatos graves e resistiu ao cumprimento integral do acordo de colaboração premiada. Caberá ao ministro Alexandre Moraes e aos demais integrantes da primeira turma decidir os benefícios que serão concedidos a Cid. O PGR quer tirar praticamente tudo dele. E quanto ao Braga Neto, o PGR diz que ele liderou as ações mais violentas do plano de golpe. Sob o comando de Braga Neto, a organização criminosa empenhou-se deliberadamente em instaurar o caos social. Nas alegações entregues ao STF, Gonê afirma que o ex-ministro Walter Braga Neto foi o responsável pelas ações mais violentas do plano de golpe de Estado, valendo-se de seu elevado poder de influência no núcleo decisório da presidência da República. O réu atuou de forma incisiva para garantir o êxito da empreitada golpista. O Braga Neto é descrito como um personagem com papel crucial e diz, palavras do PGR, que as provas não deixam dúvidas de que Braga Neto, aliado de Jair Bolsonaro, era quem coordenava os ataques. Seu papel era crucial para garantir a continuidade da mobilização. Então, senhoras e senhores, realmente hoje, nesta terça-feira, começa o último capítulo dessa trama golpista. A partir de agora, o capítulo que vem aí, estamos no fim do penúltimo capítulo, entramos no último, que é o julgamento que vai ocorrer com toda certeza no mês de agosto. Não há mais tempo para postergar, só se tiver alguma decisão de última hora, mas até o momento o cronograma desse processo deve ocasionar o julgamento dentro do mês de agosto, que para essa gente vai ser um mês de muito desgosto. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.